Meditação não é relaxamento. Se você está entediado e super saturado por estar vivendo esse isolamento, você já deve ter recebido em algum momento o conselho de alguém falando que você deveria praticar meditação, que essa seria uma boa ideia. E hoje eu vou falar aqui uma outra coisa, que você não deve começar a meditar agora. Bem, pelo menos não se você não estiver se sentindo muito bem, especialmente se nunca tiver praticado meditação antes. Saudações, seja muito bem-vindo aqui ao Inner Innovation. Eu sou Rafael Bauti e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre meditação e por que talvez essa não seja a prática indicada para você nesse momento. Muito provavelmente, pessoas que praticam meditação há algum tempo devem ter passado emocionalmente um pouco melhores durante esse isolamento. Isso não é um dado estatístico, é uma percepção empírica. Quero saber a opinião de vocês também, deixem nos comentários. Então, muito provavelmente, por aquilo que se desenvolve na maior parte das pessoas pela prática da meditação, essas pessoas perceberam vários benefícios, especialmente nesse momento. E justamente por isso começaram a indicar e sugerir que as pessoas deveriam meditar também. Claro que muito bem intencionado. Mas apesar da meditação ser algo muito simples, ela é um processo, muitas vezes até intenso, de encontro com as nossas próprias questões. E nem todo mundo está preparado para isso. Na maior parte das vezes, nós estamos nos enchendo de atividades. Uma vida muito corrida, muito trabalho, muito estresse, muitas preocupações. Tem muita gente que não consegue ficar não fazendo nada. E algumas vezes isso se trata de uma fuga. Porque quando você para e você não faz nada, vem uma chuva de pensamentos, e se você não sabe como lidar com esses pensamentos, é melhor que você arrume coisas para fazer, melhor, entre aspas, e não dá devida atenção para eles, se eles vão te trazer sofrimento. Essa não é a estratégia mais adequada, não é aquilo que a gente trabalha com os nossos pacientes, Geralmente é o contrário, é justamente abrir espaço para que isso surja, para que possa ser trabalhado, Isso é o que costuma acontecer num processo terapêutico. Mas a gente está falando de um modelo onde a gente tem um profissional acompanhando e dando o suporte necessário para isso. Então, ao não nos olharmos com uma certa frequência, com um certo critério, com um certo discernimento, a gente acaba percebendo uma doença depois que ela já se manifesta, mas ela muito provavelmente deu sinais mais sutis há muito tempo que foram ignorados. E por que você não foi capaz de observar esses sinais? Bem, primeiro porque você não foi treinado para isso, provavelmente, e segundo que você não dedicou um tempo exclusivo para esse tipo de observação. Então imagine como seria ter que lidar com tudo isso agora, pegar todo esse acúmulo de coisas mal resolvidas e ter que lidar com todos eles agora, considerando um contexto social mais complicado, onde talvez você esteja com medo, ansioso, angustiado, fragilizado. Então não se engane, meditação não é relaxamento. O relaxamento ele acontece na primeira parte da meditação, que serve de maneira geral para nos ajudar a nos conectar, a acessar aspectos mais profundos da nossa psique, da nossa mente. Mas ao fazer isso, você vai lidar, provavelmente, com dor, com sofrimento, que são aspectos humanos, assim como paz, compaixão e amor. E uma das primeiras coisas que a gente aprende a fazer em termos de meditação, em como lidar com aquilo que surge, é não se apegar, sejam aos bons sentimentos, aos bons pensamentos, sejam os pensamentos ditos negativos. Na verdade, na real, não tem esse juízo de valor tão definido, A gente aprende a olhar para eles de uma maneira um pouco mais neutra, sem apego. E isso é importante para que a gente permita que o sofrimento apareça, Que ele saia, por assim dizer, das sombras, de um lugar um pouco mais escondido da nossa psique, muitas vezes represado para lá devido à nossa característica de funcionamento, de favorecer aquilo que a gente considera bom e aquilo que a gente considera ruim, a gente tentar afastar. Quando você sai desse jogo mental e você permite que isso apareça, sem esse julgamento de valor, você tem a oportunidade dele vir à luz da consciência. E lá é possível trabalhar com essas questões. Então, se você está angustiado e sem saber muito bem o que fazer, por conta de todo esse contexto social e etc., eu vou te sugerir 3 coisas que provavelmente vão ser mais eficientes do que você sentar para meditar nesse momento.
A primeira delas é, sim, as técnicas de relaxamento. Muitas delas, se você pesquisar na internet, elas às vezes vão aparecer com o nome de meditação. E elas visam basicamente te levar para um estado um pouco mais tranquilo. Como que elas fazem isso? De maneira geral, é claro que existem, diversas técnicas, mas de maneira geral, vai favorecer, por exemplo, a sua percepção da sua respiração ou da sua percepção corporal. Isso vai ajudar você a tirar o foco, a sua atenção de pensamentos, que sejam pensamentos futuros no sentido de algum tipo de preocupação ou de medo, ou enfim, alguma angústia, ou seja, de questões que estão direcionadas mais para o passado, se lembrando de determinadas coisas que aconteceram e que estejam te causando um mal-estar. Isso é ótimo, porque vai ajudar a modular como que está o seu corpo, Se o seu corpo está em um estado de alerta por causa dessas preocupações e medos, você vai estar estressando o seu corpo. Isso, de maneira crônica, leva a um processo inflamatório que não é nada legal para o seu organismo. Então, promover esse relaxamento vai te ajudar a restaurar uma condição um pouco mais neutra, mais equilibrada, mais salutar, e isso vai fazer muito bem para a sua saúde. Vai ajudar a regular o seu sono, se você estiver dormindo mal também. Enfim, tem vários benefícios. Então procure técnicas de relaxamento, que aí sim, elas não vão ter essa, entre aspas, contraindicação do processo de meditação propriamente dito. A segunda estratégia talvez seja a mais importante das 3 que eu vou te contar, que é liberar a sua energia acumulada. Quando a nossa energia está mais estagnada, a gente tende a ficar mais irritado, mais tenso, às vezes com dores pelo corpo. E se você está assim, está lidando com a sua frustração, irritado, brigando com as pessoas, batendo boca na internet, achando que todo mundo está errado, entrando neste contexto, eu vou te sugerir liberar essa energia de outra maneira. Você precisa se movimentar. Isso precisa ser liberado através dos músculos mesmo. Mas esse não é o momento de se forçar a ter um novo hábito, como, por exemplo, começar a fazer atividade física intensa diariamente. Porque muito provavelmente isso vai te deixar ainda mais frustrado por não conseguir, ou por fazer 2, 3 dias, uma semana e depois acabar voltando ao normal. E é natural isso acontecer se você não está bem, se você não está se sentindo bem. Porque para a gente instaurar um novo hábito, a gente vai precisar dedicar, investir força de vontade. E força de vontade é um recurso limitado. Então você precisa saber onde direcionar ela de maneira mais eficiente. Então procure por aquilo que você gosta e que te faz bem. Coloca uma música que você gosta muito e se movimente, vai dançar, vai liberar energia dançando. Dançando, que eu quero dizer, assim, com um movimento livre mesmo. Fecha a porta do quarto, se por acaso você ficar sem graça de dançar perto de outras pessoas aí na sua casa, mas se permita fazer isso. Outras estratégias são gritar num travesseiro, dar soco em alguma almofada, para realmente liberar isso que está te angustiando ao nível físico. Essa energia da raiva que nos deixa irritado, ela não é trabalhada somente no campo mental, ela precisa de liberação física, muscular. Então, se movimente. E por fim, a terceira dica que eu vou te dar é: dedique tempo para fazer as coisas que te fazem bem. Claro, dentro do possível, dentro da sua realidade, eu não sei como que está sendo o seu contexto, mas faça aquelas coisas que te enchem de energia, ou que talvez te enchiam de energia no passado e você parou de fazer. Sabe aquele projeto de começar a tocar violão, aprender a jogar xadrez, de escrever suas poesias? Dedique um tempo para essas coisas, Talvez na sua rotina antes muito agitada você não tinha tempo para isso. Talvez continue não tendo, mas talvez agora você já tenha sido tomado por uma certa apatia, por aqueles momentos onde fica muito tempo em rede social, em jogo, vendo televisão, deitado no sofá, olhando pro teto, E, enfim, eu não estou te dizendo para você dedicar tempo para fazer coisas produtivas, para você ser produtivo, tá aprendendo novas habilidades e competências profissionais, porque esse tipo de raciocínio vai te levar para atividades que vão consumir a sua força de vontade, a sua energia. Eu estou te dizendo para poder fazer aquilo que vai te encher, te reabastecer de energia. Quer fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que é despretensioso, aquilo que é um hobby. Provavelmente isso vai melhorar o seu humor, vai te dar mais energia, inclusive para você lidar com aquilo que
talvez seja inevitável, o seu trabalho, cuidar da casa, dos filhos. E tente fazer isso da maneira mais lúdica possível. Tente fazer com que isso seja divertido, né? Seja criativo. Se a questão está pesada por causa dos filhos, tenta envolver os filhos nisso, né? Senta todo mundo, vai colorir, desenhar, escrever, enquanto o outro faz uma outra coisa que gosta. E tenta passar esse tempo tranquilo. E claro, aproveite para passar menos tempo em frente à TV, em rede social. A gente acaba usando isso como instrumentos dessas fugas. E quanto mais a gente foge daquilo que a gente precisa fazer e dos cuidados que a gente precisa oferecer para a gente mesmo, mais exausto a gente vai ficando, né? Porque mais acúmulo tem, mais coisas a gente precisa fazer para poder lidar com as nossas necessidades. Necessidades afetivas, necessidades de cuidado, nutricionais, enfim. Então, nesse momento, eu acredito que mais do que você sentar e meditar, muito provavelmente você vai precisar de mais espaço para a sua expressividade. Mas eu não estou aqui para poder falar o que é que você deve ou não fazer. Você precisa e você é o maior conhecedor de si mesmo, não é verdade? Então, experimente, teste as coisas e vá entendendo aquilo que te faz bem, aquilo que te dá energia e aquilo que desgasta a sua energia, que piora o seu humor, e tenta equilibrar isso aí. Agora, apesar de estar te falando isso, eu tenho meditado mais tempo e tenho me feito muito bem. E talvez faça para você também. Então, não acredite nas minhas palavras. Experimenta também, se fizer sentido para você a meditação, e tente manter se você perceber que é uma coisa que está te nutrindo. Não que é mais uma atividade que você tem que se forçar a fazer. E se esse for o caso, se você quiser se interessar por começar a meditar, eu vou deixar um link aí na descrição com um curso gratuito que a gente tem aqui no Inner Innovation. Agora, se você já é uma pessoa que tem o hábito de meditar e está tendo dificuldade, tem sido mais difícil agora pelas suas emoções, por como você está encarando aí o mundo, a vida, enfim. Calma, né? Porque ser um meditador, por assim dizer, não significa necessariamente sentar e meditar. Essa postura meditativa tem a ver com a gente se perceber de maneira mais sutil, perceber o que a gente precisa e nos oferecer isso. Então escuta o seu corpo, escuta o que ele está te pedindo. E isso é mais meditação do que puramente sentar e meditar. Isso somente na minha opinião. Isso aí, pessoal. Espero que essas 3 dicas te ajude a lidar um pouco melhor com esse momento complicado. E se você tiver outras dicas, coisas que você está fazendo que te ajudaram muito, deixa nos comentários. Quem lê os comentários pode acabar tendo essa ideia a partir de você e você pode ajudar alguém, né? Então é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo.